Afinal de contas, são 3 deuses ou um Deus? E esse Deus nos traz algum tipo de revelação? Você acredita em revelação? Bom, segura aí essa pergunta enquanto eu falo oi para todo mundo e digo para vocês que eu tô feliz de estar aqui de novo no Bíblia Fácil Tatuapé, com a série Fundamentos. Enquanto isso, vamos ouvir a pergunta que fizemos para os nossos internautas. Você acha que Deus fala com você? Segura aí. Eu vejo isso, né? E realmente eu acredito muito que Deus se manifesta. E eu não sou uma pessoa que eu tive muitas experiências grandiosas assim com Deus. E eu acho que Deus se manifestou muito pra mim em pequenas coisas. Eu valorizo muito o amor ao próximo, tanto dar quanto o receber, né? E eu vejo muito Deus nesse tipo de situação. Tanto quando alguém demonstra um carinho ou um amor, ou quando eu não tô muito bem, alguém vem perguntar como eu estou, enfim. Quanto quando eu me disponho a ajudar o próximo, eu vejo muito o amor de Deus. E eu costumo dizer, né, principalmente lá em casa, que quando a gente costuma fazer o bem pro próximo, a gente sente muito melhor do que se fosse o contrário, se alguém fazendo pra gente. Então eu acho que sim, Deus se manifesta muito sim nos dias de hoje, e eu vejo muito dessa forma. Eu vejo muito a manifestação de Deus no amor das pessoas, tanto no dar quanto no receber. Gostei da resposta, mas e você? Já pensou sobre isso? Será que Deus fala com você e comigo? Vamos ver o que a Bíblia, a Palavra de Deus, nos diz a esse respeito agora com o Pastor Joelson no nosso Bíblia Fácil Tatuapé. Olá, gente querida, tudo bem? É bom demais estar com vocês aqui. Mais uma vez, a gente está aqui no 4º episódio da série Fundamentos. E o tema de hoje, as perguntas já foram lançadas. Você acredita em revelação? E Deus, são 3 ou apenas 1? 3 pessoas ou uma pessoa? Como é que é isso? A gente vai conversar sobre esses assuntos hoje, mas como é nosso costume, antes de abrirmos a Palavra de Deus e entrarmos nestas questões, a gente ora e pede iluminação divina sobre o nosso encontro. Podemos orar juntos? Pai querido, te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui com estes amigos, estas pessoas, aprendendo um pouco mais destes assuntos especiais. E hoje temos algumas dúvidas para esclarecer, queremos pedir sua ajuda. O Senhor abençoe a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos. Deus, quem é Deus? A gente conversou sobre isso nos últimos 3 episódios aqui. Conversamos sobre a pessoa de Deus, o Pai, Deus, o Filho, Deus, o Espírito Santo. Mas algumas pessoas talvez estejam aí com uma inquietação. Mas são 3 ou são 1? Eu quero conversar e começar com isso a partir do que está escrito aqui na Bíblia, o livro de Deuteronômio, no capítulo 6, no verso 4, um texto conhecido, a Shemá, e aqui diz o seguinte: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então aqui a Bíblia está indicando aqui uma unidade, mas esse único significa um no sentido de quantidade ou é um no sentido de qualidade? Veja, aqui diz: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E aí segue dizendo: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo entendimento. Mas sabe o que é interessante? A palavra único Senhor que aparece aqui, a palavra Ehad no hebraico, ela é usada em outras situações na Bíblia, como lá no livro de Gênesis, quando diz que Adão e Noé se conheceram e se tornaram uma só carne. Essa palavra uma só carne, para se referir à união de Adão e Eva, e a palavra Ehad também. Ou seja, ali, Adão e Eva, ao se casarem, não se tornaram uma pessoa, eles continuaram sendo 2 pessoas diferentes, cada uma com sua vontade, cada uma com suas inclinações, mas no âmbito antes do pecado, no mundo antes do pecado, a unidade entre eles, a união que havia entre eles, a harmonia entre este primeiro casal apontava para a realidade que nós vemos no Criador. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. 3 pessoas diferentes, mas um só Deus. 3 pessoas que têm vontade própria, 3 pessoas que
se relacionam entre elas e se relacionam conosco. Pensa comigo aqui, se você não acompanhou ou acompanhou também os últimos estudos, pensa comigo aqui nas palavras de Jesus no Evangelho de João, que eu quero ler com você aqui. João capítulo 10, no verso 30, nós vemos Jesus dizendo o seguinte: eu e o Pai somos um. Percebe? Mas Jesus estava aqui na terra, o Pai estava no céu. São pessoas diferentes. Jesus aqui, Deus no céu. Mas Jesus disse, eu e o Pai somos um. É no sentido qualitativo essa afirmação aqui. Mais um pouquinho adiante, nós vemos aqui no capítulo 14, verso 26, diz aqui, mas o Consolador Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo o que eu vos tenho dito. Então percebe? Jesus afirma que o Pai enviaria em seu nome a pessoa do Espírito Santo para estar com a sua igreja aqui. Entende? 3 pessoas. Então, olha só, há uma imagem bonita que a gente vê aqui na Bíblia. A gente percebe isso lá em Mateus capítulo 3, em Lucas capítulo 3 e Marcos capítulo 1, a história do batismo de Jesus. E essa é uma cena única, e a única aqui no sentido quantitativo. Essa é uma cena onde a gente vê de uma forma única a presença das 3 pessoas de Deus interagindo ao mesmo tempo num único ambiente aqui no mundo. Jesus está sendo batizado por João Batista, Deus o Pai se manifesta através da declaração, este é o meu Filho amado em quem me comprazo, e o Espírito Santo marca a presença através daquilo que se torna símbolo dele mesmo, uma pomba. Então percebe? 3 mais um Deus, mas 3 pessoas diferentes. É por isso que quando Jesus indica o batismo, ele diz que deve ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por exemplo, lá em Mateus, no último capítulo desse livro de Mateus, lá no finalzinho, nos versos 19 e 20, a gente vê justamente isso. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Se fosse uma pessoa só, ou se fosse cada uma dessas figuras, emanações de um mesmo ser, então não haveria necessidade dessa distinção. Mas aqui nós vemos Jesus fazendo essa declaração, que aparece em outras vezes nas Escrituras. Como Paulo, na doxologia de encerramento ali da carta aos Coríntios, no capítulo 13, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 13, eu vou ler a minha Bíblia aqui com você, no verso 14, olha só o que nós vemos aqui, ó. Segunda carta aos Coríntios, confere na sua Bíblia, ver se não é assim que está lá. Capítulo 13, no finalzinho ali, diz assim, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito sejam com todos vós. Capítulo 13, verso 13. Então percebe, Paulo desejando a bênção de Deus e citando aqui nominalmente as 3 pessoas. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a quem chamamos de Pai, e a comunhão do Espírito Santo. E perceba que comunhão, essa palavrinha, ela indica relacionamento. Então, veja, interessante isso. E estas coisas explicam por que às vezes a gente vê a referência a Deus na forma plural, falando aqui de gramática. Por exemplo, vamos lá, comecinho da Bíblia, Gênesis capítulo 1. E aqui a gente vai ver algumas coisas bem legais aqui, ó. Se você tem sua Bíblia, leia comigo, acompanha comigo. Gênesis capítulo 1, verso 26. Sabe o que está escrito aqui? Então disse Deus, e a palavra Deus aqui, já a palavra Deus é plural. Em português a gente não percebe isso, mas no hebraico a palavra Deus aqui é a palavra Elohim, que está no plural. E só por curiosidade, talvez você não saiba, mas diferente da língua portuguesa, o hebraico bíblico ele tem a concordância nominal, pode ser exercida
no singular, no dual, quando se refere a dois, a um par, e no plural, quando é três ou mais. E a palavra Elohim, ou o nome Elohim, né? A pessoa de referência aqui a Deus, a palavra Deus, ela está no plural. E aí o texto continua sendo traduzido aqui e sendo escrito no plural. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis 1, 26. Viu só que interessante aqui? Primeira pessoa do plural, Deus falando, mas é o discurso das três pessoas aqui. E aí segue dizendo, né? Tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus. E aí o verso 27 diz assim: criou Deus, a mesma palavrinha Elohim está escrita aqui. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Sabe o que eu acho legal aqui no começo do Gênesis? É que o capítulo 1 faz um destaque muito grande à transcendência de Deus, esse Deus grandioso, esse Deus magnífico, esse Deus que transcende as coisas criadas, esse Deus que é o Todo-Poderoso, esse Deus que sabe todas as coisas, esse Deus que está acima de todos nós. Gênesis capítulo 1 coloca Deus e exalta essa característica de Deus, a transcendência de Deus. A terra era sem forma e vazia, veio Deus e criou todas as coisas. Mas o capítulo 2 dá um destaque para uma outra qualidade de Deus, a imanência, aquilo que os teólogos chamam de o Deus que chega junto, o Deus que põe a mão no barro, o Deus que interage, é aquele Deus que não é distante, mas é um Deus que se relaciona, é um Deus que ama. E o capítulo 2 dá um destaque muito interessante sobre isso, a formação, a criação do homem, ou do ser humano, né? Eu me refiro aqui ao homem e à mulher, e a gente vê essa descrição de como Deus se abaixa e ele pega no pó da terra, diferente de todo o resto da criação, onde ele tinha dito tudo, né? Pelo poder da sua palavra, tudo se fez. Mas aqui na criação do ser humano, Deus ele mexe, ele põe a mão, ele toca Adão para formar Adão, ele toca Eva para formar a Eva. E assim Deus cria homem e mulher. Desde a criação era assim, nós vemos a imanência de Deus. E aí essa característica é que talvez intriga muitas pessoas. Deus se comunica, Deus conversa. E algo que já foi perguntado aqui, você acredita em revelação? E essa palavrinha, revelação, ela é usada assim porque é como o pecado cria uma barreira, uma distância entre nós e Deus. Assuntos aqui que a gente vai conversar em breve, então vai acompanhando aqui Adventistas Tatuapé. Segue a gente também lá no Instagram, né? Adventistas Tatuapé, o nome é igual, o nosso site também é adventistastatuapé.org.br. Fique informado, Facebook, você vai ver que depois a gente vai voltar aqui com um novo módulo de estudos e novos assuntos. Você vai aprender muito aqui com a gente, vai acompanhando, tá bom? Mas eu quero citar para você começar a entender essa questão da revelação, né? Deus se revela, quer dizer, Deus ele está longe, precisa ser revelado. Vamos entender isso. Olha só, Deus ele é transcendente, ele transcende as nossas possibilidades, ele é maior do que nossos pensamentos, mas ele também é imanente, ele é próximo. Então, como é que acontece essa comunicação de Deus conosco, ou das três pessoas de Deus conosco? Eu quero citar aqui um filósofo clássico, Platão. Sabe o que disse Platão? Para crer em Deus é suficiente levantar os olhos e observar. Essa ideia de Platão, eu acho isso muito especial. Sabe, o que Platão está se referindo aqui é que quando nós olhamos para o mundo natural, para as coisas que nós vemos, né, para a natureza, sabe, quando a gente observa nos nossos telescópios o espaço, quando a gente observa no microscópio as partículas, os átomos e assim por diante, a gente vai descobrindo coisas maravilhosas. E quando a gente observa isso,
de alguma maneira muito especial, a gente tem algumas pistas sobre Deus, a gente tem algumas informações sobre Deus. Deixa eu tentar explicar melhor para você. Se você estudar a obra de Beethoven, esse grande compositor, um compositor ali do período romântico, você observa ali pelas suas obras, pelas suas composições, suas sinfonias, as suas peças para vários instrumentos musicais, tanta coisa legal que Beethoven fez. Quando você observa ali, você percebe elementos da vida de Beethoven. Você percebe ali fases através das obras de Beethoven, você percebe ali as fases da vida dele. Isso é muito legal. É claro que ao você estudar a obra de Beethoven, você não vai saber tudo sobre ele. Você vai ter uma ideia de que ele teve mudanças ao longo da sua vida. Você vai imaginar que algumas coisas aconteceram, mas você não vai saber a história de Beethoven. Então, deixa eu dizer para você aqui um conceito. Deus se revela? Sim. Eu acredito em revelação. E acredito em dois tipos de revelação. Uma revelação geral, o que os teólogos também chamam de revelação natural, mas há também uma revelação sobrenatural, ou também chamada de especial. E quando Platão fala, olha, levante o céu, você vai crer em Deus, Platão estava se referindo à observação do mundo natural, ou seja, à revelação natural. E é isso que fala na Bíblia quando você olha lá no Salmo 19, eu acho esse salmo muito bonito. O Salmo 19, ele destaca a beleza das coisas criadas e como as coisas criadas apontam para Deus. E já o verso 1 desse salmo diz o seguinte: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Sabe, essas palavras poéticas aqui, elas trazem uma grande verdade. A gente consegue perceber a Deus no meio da natureza. Você já pensou como é legal, né? Principalmente a gente que às vezes mora nas cidades e nas cidades grandes, a gente não tem esse contato com a natureza. Aí, de repente, você faz uma caminhada numa região montanhosa, ou você vai para o litoral, ou você observa os animais, você começa a perceber algumas coisas e você fala, nossa, mas que magnífico isso aqui. Eu fico imaginando, sabe, os astrônomos, as informações que o telescópio Hubble trouxe, né, que é um satélite artificial, mas com lentes poderosíssimas. E ali esse telescópio observando ali a atuação das leis da física, da química, e esse telescópio ele pôde descobrir ali bilhões, centenas de bilhões de galáxias, e cada uma dessas galáxias contendo bilhões de estrelas. Percebe como é grande o universo, o mundo criado, as obras das mãos de Deus? Mas tudo funciona de uma forma organizada. Sabe, a lei da gravidade atua aqui no planeta Terra, fazendo com que as horas do dia e da noite, elas fluam de uma forma contínua, mantendo ali a órbita da Terra em relação ao Sol, de uma maneira a compor também as estações e tudo girando de uma forma ali perfeita, fazendo com que a Terra ela não se aproxime do Sol e destrua a vida aqui na Terra, mas também não se afaste, também congelando e destruindo a vida aqui na Terra. Então, a natureza, as coisas criadas são maravilhosas. E sabe, Deus se revela não apenas nas coisas criadas, mas Deus se revela ao longo da história. Quer ver dois exemplos que a gente percebe na Bíblia? O primeiro exemplo está lá no livro de Êxodo. Imagina a cena, Egito, a grande superpotência do mundo antigo, e aí eles perdendo ali o povo hebreu, né? Com mão poderosa Deus os tira de lá. Você acha que essa história não vazou, não circulou pelos países ali da região e até algumas nações um pouco mais afastadas? Veja o Salmo de Moisés, ou o Cântico de Moisés, aqui no livro de Êxodo, no capítulo 15,
nos versos 11, olha só que dica especial a gente tem aqui para nós, olha só. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que operas maravilhas? Estendeste a destra e a terra os tragou. Com a tua beneficência guiaste o povo que salvaste, e com a tua força o levaste à habitação da tua santidade. Os povos, olha só, verso 14, os povos o ouviram e eles estremeceram. Agonias apoderaram-se deles, dos habitantes da Filístia. Ora, os príncipes de Edom se perturbaram, dos poderosos de Moabe se apodera o temor, esmorecem todos os habitantes de Canaã. E aí o texto segue dizendo, percebe a história dos milagres que aconteceram ali? Isso se espalhou pelo mundo antigo e as pessoas puderam ter oportunidade de pensar, veja o que aconteceu com os hebreus, veja, há algo de especial naquele Deus ali. Percebe? Essa é a revelação de forma natural. 40 anos depois, Josué vai chegar e vai liderar o povo ali na conquista de Canaã. Ele vai chegar na cidade de Jericó e essa história, 40 anos depois, estava impactando os moradores ali de Jericó. Tanto é que quando eles percebem aquele povo chegando, eles ficam com medo. E Raabe, através apenas da história que ela conhecia, Raabe vai fazer, sabe o quê? Ela vai abrir seu coração para Deus e ela vai aceitar aqueles espias e ela decide fazer parte, ela com sua família, daquele povo, unicamente impactada pela história do que havia acontecido no Egito. Ela não sabia muita coisa sobre Deus, mas ela foi impactada por aquilo e ela toma uma decisão com base nisso. Sabe, até na nossa consciência. Você já viu pessoas assim que parece que têm uma consciência, uma sensibilidade aguçada das coisas de Deus? Pois é, Paulo escreveu sobre isso lá no livro de Romanos. Então veja, a revelação natural ela acontece de algumas maneiras. Na história, no mundo criado, mas também acontece na nossa consciência, a consciência de todas as pessoas. Lá no livro de Romanos, eu quero ler com você, Romanos capítulo 1. Olha comigo o que diz aqui no verso 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas criadas, tais homens são por isso indesculpáveis. Portanto, todo o conhecimento de Deus, tendo todo o conhecimento de Deus, não glorificam como Deus, nem lhe deram graça, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes assim o coração insensato. Veja, Paulo está trazendo uma repreensão para aquelas pessoas que, tendo observado todas essas coisas, não se posicionam. E ele vai escrever ainda mais sobre isso. Lá no capítulo 2, no verso 14, ele vai ser mais claro ainda sobre isso. Olha, no capítulo 2, verso 14 do livro de Romanos. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza, olha só a expressão, de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. De que Paulo está falando aqui? Da consciência das pessoas. Sabe, no fundo, todo mundo nasce com o senso do que é o correto e do que é errado. E nós fazemos decisões com relação a isso. Então, Paulo se refere aqui àquelas pessoas que não conheciam a Deus, não conheciam a lei de Deus, não conheciam as Escrituras, mas mesmo assim eram bons cidadãos, faziam melhor dentro daquilo que eles sabiam, eles eram fiéis à sua consciência. Agora você há de convir comigo que na natureza, na história e na nossa consciência, essas coisas são afetadas pelo pecado. Sobre isso, um novo módulo aqui da série Fundamentos, nós vamos tratar desses assuntos. Mas, bom, se a natureza, a nossa consciência e a história podem ser afetados pelo pecado de forma que a gente tem a nossa percepção anuviada, então você há de convir comigo que essa revelação precisa ser iluminada. Entende? Então vamos lá. Revelação é aquilo que é comunicado. Inspiração é a iluminação a respeito dessa comunicação, tá?
E a iluminação é o porquê essas coisas são comunicadas. Então, deixa eu ser bem claro. Revelação, o que é comunicado. Inspiração é como isso é comunicado. E, por fim, a iluminação, por que é comunicado. Entende? Então, acompanhe comigo, ainda no discurso de Paulo aqui, em 2 Timóteo, você vai ver aqui, a gente vai fechar isso aqui, você vai perceber algo aqui que é brilhante. Segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, verso 16, diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Pedro também escreveu sobre essas coisas, mas no finalzinho ali da Bíblia, quase no livro do Apocalipse, a segunda carta de Pedro, a gente tem assim no capítulo 1, a partir do verso 20. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então veja que coisa especial aqui. Nós temos a revelação natural, mas a gente, só com essa revelação, Deus se comunica conosco dessa maneira genérica, geral, mas só isso, a gente ia poder ter o risco de nos perdermos, porque a nossa consciência, ela é afetada pelo pecado, pelos nossos desejos pecaminosos. A história, as coisas criadas, da mesma maneira que a gente olha, por exemplo, na natureza e consegue perceber a ternura dos animais, a gente também vê selvageria. Mas aqui a gente tem as Escrituras que não nos deixam perdidos. As Escrituras, elas são nosso guia para todas as coisas criadas. Mas o grande destaque de toda a revelação sobrenatural, sabe o que é? Está lá no Evangelho, não. No livro de Hebreus, no capítulo 1, o destaque da revelação, sabe o que é? Ou sabe quem é? Veja comigo aqui, Hebreus capítulo 1 diz assim: havendo Deus outrora falado de muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo meio de quem também fez o universo. Então Deus fala através das Escrituras, mas Deus também fala nas Escrituras através de Jesus. Jesus, na verdade, veio ao mundo para revelar a Deus. Você quer conhecer a Deus? Abre as Escrituras e conheça Jesus. Você quer saber como é o caráter de Deus? Olhe nas Escrituras e você vai entender através de Jesus quem é Deus. Uma vez uma pessoa me disse, quando eu penso em Deus, eu penso só em uma pessoa, eu penso só na pessoa de Jesus. Não tem problema, porque Jesus ele veio para revelar a Deus. Jesus é a revelação de Deus encarnada. Eu quero dizer para você, se você quer ter sua vida iluminada, se você quer ter sua vida inspirada, se você não quer se perder com as revelações das consciências dos outros, com conselhos dos outros, se você quer ter clareza do propósito de Deus para a sua vida, abra as Escrituras, do Gênesis ao Apocalipse, você vai conhecer a pessoa de Jesus. E essa pessoa de Jesus é a revelação especial de Deus para a sua vida. A gente pode orar por isso agora, para que Deus nos ajude a tomar posse dessa revelação, fazer bom uso dela e permitir que essa revelação natural e especial, especialmente a revelação de Jesus, nos ajude a ter os nossos caminhos cheios de luz. Podemos orar juntos? Pai querido, te agradecemos porque o Senhor se revela a nós. E o Senhor nos deu a Tua Palavra, e na Tua Palavra podemos conhecer Jesus Cristo, a quem o Senhor enviou para morrer por nós, para dar sua vida por nós, para nos livrar do pecado e deste mundo escuro. Nos ajude, Pai, a sermos, juntamente com a Tua Palavra e com as coisas reveladas a nós, a sermos guiados em caminho seguro, e termos nossos caminhos, nossos erros corrigidos, nossas faltas ajustadas e nossos pecados apagados. Nos dê a Tua paz e nos dê a Tua luz. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Foi bom, né, gente? Mas eu tenho uma coisa para te falar. Hoje nós encerramos o primeiro módulo dessa série Fundamentos. Mas na semana que vem começaremos com a Semana Jovem 2020 e o tema vai ser supernatural. E o nosso convidado é o pastor Rafael Reis. Você não pode perder. Hoje, o nosso estudo, o fundamento de hoje foi sobre a revelação. As Escrituras Sagradas, o Antigo e o Novo Testamento, são a palavra de Deus escrita, dada por inspiração divina por intermédio de santos homens de Deus que falaram e escreveram ao serem movidos pelo Espírito Santo.